O vento cortava a terra queimada, levantando poeira nas ruas estreitas da cidade arrasada. Amir Haddad caminhava ao lado de seus companheiros de pelotão, seu rifle pendurado na mão com uma força exausta. O calor era implacável, e a sensação de que o mundo inteiro estava desmoronando ao seu redor parecia quase palpável. A guerra, ele sabia, não era um campo de honra. Era um campo de cinzas, de promessas quebradas. Ele não era diferente de outros jovens que se alistaram. A princípio, era pelo país, pela bandeira, a glória dos heróis. Mas o brilho daquele ideal havia desaparecido ao longo dos meses, ofuscado pelos horrores da realidade. Amir, levanta a cabeça, não é hora de mostrar fraqueza, gritou Malik, seu melhor amigo, enquanto caminhavam em direção a um bloqueio militar. Malik, com seus olhos sempre alertas e expressão séria, tentava fazer com que Amir se concentrasse no trabalho. Amir apenas balançou a cabeça, tentando ignorar o peso das palavras. Não era fraqueza. Era algo mais profundo, um desconforto crescente que se formava no fundo de seu estômago. Algo que ele não conseguia definir. Algo que o fazia questionar cada ordem que recebia. O calor do sol parecia entrar pela sua pele, mas o que mais o consumia era a sensação de estar em um lugar errado, fazendo coisas erradas. O comandante Rashid Karim, líder do pelotão, observava a cena com atenção. Ele sempre estava atento, sempre um passo à frente. Rashid era um homem de aparência imponente, sua voz sempre firme e inflexível, como um homem que não conhecia dúvidas. Amir nunca soubera muito sobre o passado do comandante, mas sabia que era alguém que havia se distanciado da humanidade em nome da guerra. Amir, Malik, fiquem atentos, disse Rashid, com um tom frio. Este é território inimigo. Não há mais espaço para vacilos. A cidade ao redor estava devastada. Prédios em ruínas, ruas cheias de escombros, uma paisagem que parecia congelada no tempo. O som distante de tiros e explosões era constante, como uma lembrança de que a guerra estava em cada esquina, esperando para se espalhar. Amir olhou para os civis que passavam, tentando escapar da violência, mas algo nos seus olhos lhe dizia que a maioria estava prestes a perder algo mais do que a liberdade. De repente, a ordem veio. Rashid fez um sinal para os soldados se posicionarem, e Amir observou a movimentação ao seu redor. Eles estavam cercando um grupo de civis, uma família inteira, provavelmente fugindo da linha de frente. Amir franziu a testa. O que estavam fazendo ali? Ele não podia identificar os rostos, mas via a tensão, o medo nas pessoas que tentavam se esconder nas sombras das ruínas. Eles são traidores, disse Malik, com uma calma inquietante. Sabemos o que fazer. Obedeça às ordens. Amir sentiu o peso do rifle em sua mão, mas não conseguia se concentrar no disparo que estava prestes a ser dado. O gesto mecânico de apontar e atirar parecia não ter mais sentido. Ele olhou para os olhos dos civis, um homem, uma mulher e duas crianças pequenas. Estavam desesperados, as mãos levantadas, tentando mostrar que não eram inimigos. Mas Rashid não hesitou. Ele levantou a mão e os soldados seguiram suas ordens. Amir, ainda com os olhos fixos nos civis, apertou o gatilho. O som do disparo ecoou pela rua, cortando o silêncio que antes imperava. Foi quando ele percebeu. As crianças. As mesmas crianças que ele via em suas memórias, em momentos mais felizes de sua vida. O que ele havia feito. O que ele havia se tornado. Rashid não olhou para trás. A operação continuava, sem emoção, sem reflexão. Amir sentiu o mundo ao seu redor se distanciar. Ele era um espectador, observando algo que já não reconhecia como seu. O pelotão seguiu em frente, mas Amir parou por um momento. Ele não sabia se o que sentia era o peso da culpa ou a frieza do vazio. Tudo o que ele sabia era que aquele momento não podia ser apagado. Ele havia feito uma escolha, mas havia algo em sua mente que não conseguia escapar: o olhar daquela criança. A marcha continuou, mas Amir não conseguia afastar a imagem do rosto da criança. Aquele olhar estava cravado em sua mente, como uma sombra que ele não podia mais ignorar. Cada passo que dava parecia mais pesado do que o anterior. Ele não conseguia olhar para Malik, não sabia o que dizer. As palavras haviam sumido, dissolvidas na poeira e no sangue. Malik,
percebendo o silêncio de seu amigo, tentou puxá-lo para a realidade. Amir, foca, cara. Temos mais trabalho a fazer. Não podemos parar agora. Mas Amir não conseguia. Não conseguia tirar os olhos da rua, da destruição, do sangue. O estômago revirava, e sua mente vagava entre as imagens dos civis, daquele rosto. Ele estava ali, vestido com a farda, mas não sentia mais orgulho de suas ações. Apenas um vazio amargo. Nada do que antes o motivava fazia sentido. Rashid, percebendo que algo estava errado, fez uma pausa e se virou para os soldados. Sua voz ressoou, autoritária. Amir, Malik, tragam os relatórios de sua missão. Precisamos de precisão, e vocês estão falhando. O tom de Rashid cortou o ar, impiedoso. Amir olhou para seu comandante, tentando encontrar alguma centelha de humanidade naquele rosto endurecido pela guerra. Mas não havia nada. Apenas uma frieza implacável. Ele olhou para Malik, que parecia não sentir o peso da missão, como se estivesse cada vez mais confortável com a brutalidade. Relatório pronto, comandante. Malik respondeu, sua voz firme, sem hesitação. Amir sentiu uma pontada de frustração. A frieza de Malik contrastava com sua crescente angústia. Como seu amigo podia ser tão indiferente? Eles seguiram em frente, e Amir viu os outros soldados ao redor, todos com expressões vazias. O que estava acontecendo com ele? O que estava acontecendo com todos eles? Naquele momento, uma figura apareceu diante deles. Uma mulher. Sua roupa estava rasgada, seu rosto sujo, e seus olhos estavam cheios de terror. Ela corria, desesperada, tentando escapar do conflito. Amir se preparou para a ordem de captura, como sempre fazia, mas algo o deteve. Algo na mulher. Ela estava ferida, com um braço sangrando. Não tinha armas. Não tinha qualquer sinal de que fosse uma ameaça. E, ao contrário do que Amir esperava, ela olhou diretamente para ele. Seus olhos eram os mesmos daquela criança. O tempo parecia desacelerar enquanto Amir e a mulher se encaravam. Ela gritou algo, mas ele não conseguiu entender. A angústia em seu olhar dizia mais do que palavras poderiam expressar. Ela estava assustada, mas havia algo de familiar na sua expressão. Algo que o fez lembrar de sua própria mãe, de sua própria família. O comandante Rashid, que estava alguns passos à frente, não hesitou. Ele apontou para os soldados. Capturem-na. Ela está com os rebeldes. Amir sentiu o peso da ordem, mas não se mexeu. O comando ecoou em sua mente, mas seu corpo não respondeu. A mulher já havia sido empurrada para o chão por outro soldado, e ela olhava para Amir, esperando algo. O que ele faria? Ele sabia o que a guerra exigia, mas não conseguia seguir com isso. Não mais. Amir, você vai obedecer ou não? A voz de Rashid cortou o ar mais uma vez, dura como uma lâmina. Amir olhou para o chão, as palavras se formaram em sua boca, mas não saíram. Ele estava paralisado. Tudo o que ele sentia agora era uma mistura de medo e vergonha. Seu cérebro estava em conflito, tentando racionalizar as ordens e o que realmente estava acontecendo ali. A mulher olhou para ele mais uma vez. Não havia ódio, não havia medo em seus olhos, apenas um pedido silencioso. Ela não era uma inimiga. Ela era, de alguma forma, como ele. Uma vítima. Amir deu um passo à frente, inconscientemente, sem pensar. Ele mal notou quando sua mão alcançou o rifle, mas ele o segurou de forma firme. As palavras de Malik ecoaram em sua cabeça, mas a imagem daquela mulher e a lembrança daquela criança estavam muito mais vivas em sua mente. O que ele faria? O som do rifle em suas mãos parecia se distorcer, tornando-se mais pesado à medida que Amir o segurava. Ele estava em choque, com os olhos fixos na mulher no chão. Sua respiração se acelerava, o peito apertado como se fosse impossível respirar em meio à tensão. Cada parte de seu corpo gritava para agir, para fazer o que era esperado de um soldado. Mas algo dentro de si, algo que ele não conseguia nomear, o impedia. Rashid se aproximou com passos largos, a expressão severa. Ele já sabia o que estava acontecendo. Amir havia hesitado.
O que você está fazendo, soldado? A voz do comandante era uma ordem, não uma sugestão. Levante-a e leve-a sob custódia. Não temos tempo para hesitar. A mão de Amir tremeu levemente. Ele sabia que, ao desobedecer, colocaria tudo em risco. Seu futuro. Sua vida. Mas mais do que isso, ele sabia que, ao agir, destruiria qualquer esperança que restasse em seu coração. A mulher continuava a olhar para ele, seus olhos implorando por algo que ele não sabia mais o que era. Com um esforço visível, Amir finalmente se aproximou da mulher caída, com um gesto brusco, tentando ignorar os gritos de Rashid que ecoavam atrás de si. Ele não sabia o que estava fazendo. O que ele estava tentando salvar? Levanta. Anda. Sua voz soou rouca, mas ele não estava dando ordens. Estava tentando proteger. Tentando encontrar uma saída para o caos. Ela olhou para ele, hesitante, e então, com um movimento rápido, se levantou, mas não se afastou. Ela ainda olhava para ele, como se o estivesse desafiando a dar o próximo passo. Ela sabia, assim como ele, que nada mais importava naquele momento. Quando Amir se virou para os outros soldados, uma sensação de angústia tomou conta dele. Eles estavam observando, esperando, aguardando uma resposta. Nenhum deles parecia questionar a ordem. Nenhum deles parecia se importar. Eles eram peças no tabuleiro da guerra, e a guerra não tinha espaço para dúvidas. Amir então se virou para Rashid, que o observava com olhos frios, como se esperasse pela confirmação de sua obediência. A mulher já estava em seus braços, e ele sabia que, se a entregasse, tudo que restaria de sua humanidade se dissiparia. Soldado, você vai seguir ou não vai? Rashid insistiu, um tom impaciente. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Amir sentiu a pressão em seus ombros aumentar a cada segundo. Ele estava prestes a sucumbir à pressão, mas então, algo dentro dele estalou. Não, ele não podia fazer isso. Ele não podia mais. Com um movimento brusco, ele empurrou a mulher para o lado e se virou para Rashid, seus olhos encontrando os do comandante com uma clareza que ele nunca tinha tido antes. Não. A palavra saiu mais forte do que ele esperava. Ele não sabia de onde viera, mas naquele instante, sentiu uma sensação de liberação. Ele estava desafiando a ordem. Ele estava quebrando a corrente que o prendia. Rashid o encarou, seus olhos estreitando com uma fúria silenciosa. O comando de Amir ecoou, mas de forma diferente. Ele estava desafiando a autoridade, desafiando o próprio sistema que o havia moldado. Você cometeu um erro, soldado. Você sabe o que isso significa? Disse Rashid com uma calma gélida. Amir sentiu o peso da ameaça nas palavras, mas algo mais forte o impeliu para frente. Ele já não se via mais como uma simples peça num jogo de guerra. Ele estava se tornando algo maior, algo mais humano, e talvez fosse isso que o assustava tanto. Rashid não disse mais nada. Ele apenas se virou e começou a caminhar, gesticulando para os outros soldados seguirem. O pelotão começou a se mover novamente, e Amir observou enquanto a mulher desaparecia na rua devastada. Mas ele não se mexeu. Ele permaneceu ali, parado no meio da destruição, uma sensação amarga de falha se espalhando por seu corpo. O que ele havia feito? Ele sabia que estava abrindo mão de sua vida, de seu futuro. Ele sabia o preço de sua decisão. Mas, naquele momento, tudo o que ele sentia era a urgência de não ser mais um homem que obedecia cegamente. Enquanto o pelotão se afastava, Amir ficou para trás, perdido em seus próprios pensamentos. A guerra não se importava com as escolhas pessoais. Mas ele, naquele momento, começava a se importar. A noite caiu silenciosa e fria, e a cidade destruída parecia ser a própria representação de tudo que Amir havia perdido. As estrelas estavam quase apagadas pela fumaça densa que se espalhava pelo céu, e ele se sentia perdido dentro da própria mente. Caminhou pelas ruínas, afastando-se do pelotão, até encontrar um pequeno refúgio atrás de um muro de concreto, onde se sentou, a cabeça baixa. Ele ainda sentia o peso daquelas decisões que se empilhavam, como tijolos caindo sobre sua consciência. Ele tentava não pensar na mulher. Não queria se lembrar da angústia em seus olhos, o pedido silencioso para que ele a salvasse.
mas ele não conseguia afastar a imagem. Ela estava lá, na sua memória, um fantasma imortal que ele não sabia como exorcizar. E no meio desse turbilhão de sentimentos, algo ainda mais sombrio se formou: o rosto da criança. Amir fechou os olhos, tentando acalmar a mente, mas as lembranças pareciam se atropelar. A explosão da ordem de Rashid. O corpo da criança caído, inerte, sem vida. Ele sentiu uma dor física, quase como se estivesse sendo dilacerado por dentro. Aquela criança não merecia morrer. Nenhum de nós merecia, pensou ele, mas a guerra não tinha consideração por isso. A guerra não tinha piedade. Foi então que ouviu passos. Pesados, decididos. Amir levantou a cabeça lentamente, os olhos ainda nublados pela tensão, e viu uma figura se aproximando. Era Malik. Ele tinha os ombros caídos, o olhar tenso. Ao contrário de Amir, Malik não parecia abalado. Parecia apenas cansado. "Está sozinho?" perguntou Malik, a voz baixa, quase como se já soubesse a resposta. Ele se sentou ao lado de Amir sem esperar por um convite. Amir não respondeu imediatamente. Ele olhou para o horizonte, onde as chamas de um incêndio distante iluminavam o céu escuro. Um silêncio pesado se formou entre os dois, mas Malik não se moveu, esperando que seu amigo falasse. "Malik", Amir começou, a voz mais rouca do que ele imaginava. Eu matei uma criança. Eu não consegui fazer nada. Eu olhei para ela, e não consegui fazer nada." Malik não pareceu surpreso. Ele olhou para o amigo com uma expressão que Amir não sabia identificar. Havia uma mistura de compreensão e impaciência nos seus olhos. "Amir, a guerra é assim. Você não entende. Não há espaço para hesitação. Ninguém tem escolha quando está no campo de batalha." Amir virou-se para ele, seu olhar carregado de uma raiva sutil. "Você realmente acredita nisso? Que não há escolha?" A pergunta foi amarga. Ele sabia que Malik estava acostumado com isso. Mas ele, Amir, não conseguia mais aceitar. "Eu olhei para aquela criança, Malik, e a única coisa que eu via era uma vida interrompida. Uma vida como a minha, como a nossa. E eu matei ela. Eu fiz isso." Malik suspirou, jogando as mãos para o alto como se já tivesse dado essa explicação antes, várias vezes. "Amir, você tem que entender que não se pode salvar todo mundo. Não é assim que a guerra funciona. A guerra não vai perguntar se você é bom ou ruim. Ela vai te engolir, e você vai se perder se ficar pensando demais. Você não pode ser um herói em tempos como esses." Mas, ao ouvir essas palavras, algo dentro de Amir se despedaçou. Ele conhecia aquele olhar de Malik. O olhar do homem que havia se entregado à guerra, que havia se perdido nela. A guerra havia consumido seu amigo. E Amir temia que, se ele não se afastasse disso agora, ele também se perderia. "Eu não posso fazer isso. Não posso ser como você", disse Amir, as palavras saindo com um peso inesperado. "Eu não consigo ser esse tipo de homem." Malik ficou em silêncio, observando o amigo. Seus olhos, normalmente impenetráveis, estavam mais suaves agora, como se estivesse vendo Amir de uma maneira diferente, uma maneira que ele ainda não conseguia entender. "E o que você vai fazer?" perguntou Malik, a voz mais suave, quase curiosa. "Vai deixar tudo isso para trás? Vai desertar? O que vai fazer quando eles voltarem para nos buscar?" Amir não sabia como responder. As palavras escapavam dele, e ele só sentia o vazio, a distância crescente entre ele e o homem que antes chamava de amigo. Ele não sabia mais se seria capaz de continuar, mas sabia que não poderia mais continuar sendo a mesma pessoa. Nesse momento, ele ouviu um som distante, como um murmúrio fraco. Um grito. Ele levantou-se rapidamente, a atenção voltando ao que realmente importava. A realidade que nunca deixava de ser cruel, sempre presente. O grito vinha das ruas próximas, um grito de agonia e terror. Malik, já de pé, olhou para Amir com um olhar frio, ciente de que a guerra não dava espaço para dúvidas. "Vamos. Não temos tempo para isso." Mas Amir ainda estava paralisado. O som do grito reverberava dentro dele, e, no fundo, ele sabia o que significava.
Algo dentro de si dizia que ele estava prestes a fazer uma escolha que não poderia voltar atrás. Ele olhou para Malik e, em um impulso, se afastou, indo na direção do som. A decisão estava tomada, e não havia mais caminho de volta. O som do grito cortava o ar, agudo e desesperado, e Amir sentia seu corpo inteiro em alerta, como se algo de inominável estivesse prestes a acontecer. Ele não sabia por que estava indo em direção ao som, mas sabia que não podia ignorá-lo. Havia algo ali, um instinto que não conseguia controlar. O medo e a necessidade de ação se misturavam em seu peito. Malik, que já estava alguns passos atrás, o chamou com um tom irritado, mas ainda preocupado. Amir, não faça isso. Não podemos ir lá. Isso é uma armadilha, você sabe disso. Mas Amir estava decidido. Ele olhou para Malik por um segundo, mas suas palavras eram mais fortes do que qualquer argumento. Ele não podia ficar parado enquanto alguém estava sofrendo. Ele já tinha fechado os olhos para o que fazia, para os horrores, mas não seria capaz de viver com o peso de ser cúmplice na dor de outra pessoa. As coisas tinham que mudar, pelo menos naquela noite. O grito ecoava mais alto enquanto ele se aproximava, e o silêncio das ruínas parecia ser o único cenário possível para o seu confronto interno. A cidade estava escura, e as sombras eram mais densas do que nunca. Amir avançou pelas ruas desertas, ignorando o medo que se alastrava pelo seu corpo. A cada passo, a ansiedade crescia, mas ele não retrocederia. À medida que se aproximava do local, o grito cessou. Tudo ficou em silêncio novamente. O vazio no ar parecia ter absorvido qualquer vestígio de humanidade. Amir olhou ao redor, seus olhos procurando qualquer sinal de vida, qualquer movimento. Foi então que ele viu. Na calçada, iluminada apenas pela fraca luz da lua, uma mulher caída, sem movimento. Ela estava coberta de poeira, com os cabelos grudados no rosto, o corpo tenso, como se estivesse em uma agonia constante. Ela estava viva, mas mal conseguia respirar. Os olhos dela estavam fechados, mas a dor ainda era evidente nas linhas do seu rosto. Amir se aproximou com cuidado, o coração batendo forte em seu peito. Ele agachou-se ao lado da mulher, tentando ver se havia algum sinal de ferimentos. A pressão na cabeça dele era insuportável, mas ele sabia que precisava fazer algo. Ela estava em um estado crítico, e o tempo estava contra eles. Ele tocou levemente o braço da mulher, tentando chamar sua atenção. Ei, você está bem? Pode me ouvir? A voz dele saiu rouca, quebrada, mas cheia de urgência. A mulher abriu os olhos devagar, e Amir ficou paralisado com o olhar que ela lhe deu. Era um olhar de dor, mas também de desespero e resignação. Ela estava consciente, mas não havia mais esperança em seus olhos. Amir sentiu uma necessidade visceral de ajudá-la, mas não sabia como. Ele olhou ao redor, como se procurasse algum tipo de socorro, algum sinal de que alguém estava ali. A mulher, com a última força que lhe restava, sussurrou com dificuldade. Eles vão voltar. Não tenho muito tempo. Amir franziu a testa. Quem eram eles? O medo tomou conta dele, mas ele forçou-se a não olhar para trás. Ele não podia voltar agora, não depois de ter chegado tão longe. A mulher estava viva, mas não por muito tempo se não fosse ajudada. Eu posso te levar para um lugar seguro. Eu vou tentar. Ela não respondeu, mas parecia entender que não havia mais tempo. Amir levantou-se rapidamente, tentando calcular o que fazer em seguida. O som de passos distantes fez seu coração acelerar. Ele olhou para a mulher, que mal conseguia se mover, e então olhou para os becos e ruas que se estendiam à sua frente. O risco era evidente, mas a necessidade de salvar alguém, de redimir-se de tudo o que ele havia feito, estava falando mais alto. Foi então que ouviu uma voz baixa e familiar. Malik. Ele estava parado na esquina, observando Amir, sem dar um passo à frente. O que você está fazendo, Amir? Não vai conseguir. Essa mulher está morta. Você sabe disso. Amir não respondeu. Ele pegou a mulher em seus braços com cuidado, tentando não fazer barulho, mas sentindo o peso crescente da responsabilidade. Eles estavam em território inimigo, e ele sabia que qualquer passo em falso poderia ser fatal. Mas o instinto de fazer algo bom,
algo que o fizesse sentir que ainda havia algo de certo no mundo, não o deixava recuar. Malik se aproximou, agora com um tom mais baixo, mas ainda cínico. Não adianta, Amir. Você vai se arriscar por uma desconhecida? Uma mulher que provavelmente está envolvida com os rebeldes? Você sabe qual é o preço disso, não sabe? Amir não olhou para Malik. Ele sabia que a guerra tinha corrompido o amigo, e ele não queria mais ser como ele. Não queria mais fazer parte desse ciclo de dor e desilusão. Eu vou fazer o que é certo, disse, com uma força que ele não sentia há muito tempo. Vou levá-la para um lugar seguro. Malik o olhou em silêncio, e por um momento Amir pensou que ele poderia reagir de alguma maneira. Mas Malik apenas balançou a cabeça, como se estivesse vendo um amigo que se perdia ainda mais no abismo da guerra. Então, vá. Mas não diga que eu não te avisei. Amir não respondeu. Ele simplesmente seguiu em frente, os passos pesados, carregando a mulher nos braços enquanto tentava entender o que estava fazendo. Ele sabia que arriscava tudo, sua vida, seu futuro, mas naquele momento, ele não se importava. Ele precisava de algo em que acreditar. Algo que o fizesse sentir que, apesar de tudo, ele ainda tinha uma chance de se salvar. O peso da mulher nos braços de Amir parecia aumentar a cada passo. A cada movimento, ele sentia a pressão do tempo, a urgência da situação. O grito que havia ouvido, o olhar daquela mulher, tudo isso se misturava em sua mente, criando uma turbulência difícil de controlar. Ele estava em um dilema constante: ajudar alguém que nem conhecia ou seguir o caminho que seus superiores haviam traçado para ele. Mas, em algum lugar dentro dele, ele sabia que não havia mais como voltar atrás. A cidade estava em ruínas. As ruas, antes vivas, agora eram apenas sombras de um passado que Amir tentava esquecer. Mas a cada esquina, a cada passo que ele dava, as lembranças de tudo que havia perdido, de tudo que tinha feito, o assombravam. Ele não podia mais se esconder do que a guerra havia feito com ele, com todos. Mas, ao menos, agora, ele tinha a chance de fazer algo que fosse certo. Malik havia parado de seguir. Ele não havia dito mais nada, mas Amir sentia os olhos do amigo sobre ele, julgando-o em silêncio. Ele sabia que Malik estava certo, de certa forma. O risco era grande, e a guerra não se importava com as intenções de ninguém. Mas, mesmo assim, Amir não conseguia se afastar da mulher em seus braços. A guerra podia ser implacável, mas ele não seria mais um espectador passivo. Não enquanto ainda houvesse algo em que acreditar. O som dos passos se tornava mais alto agora, uma presença crescente que indicava que eles estavam se aproximando da linha de frente. Os soldados inimigos. Amir olhou para os becos à sua volta, tentando pensar em uma rota de fuga, mas a cidade estava tomada. Não havia como escapar. O único caminho era avançar e torcer para que a sorte estivesse do seu lado. De repente, o som de uma moto cortando o silêncio os fez parar. Amir olhou para trás, com a respiração acelerada. A figura de um soldado surgiu na esquina, e Amir sentiu seu estômago se revirar. Era impossível. O soldado estava de olho em sua direção. A missão estava prestes a se tornar um pesadelo. Com um movimento rápido, Amir se afastou da rua, puxando a mulher com ele, tentando se esconder nas sombras. O soldado se aproximava mais e mais, seu olhar atento varrendo a área. Amir sabia que, se fosse pego, seria o fim de tudo. Ele sentiu o calor do medo envolvendo-o, mas não podia parar agora. Ele se escondia com a mulher atrás de um pedaço de concreto caído, aguardando em silêncio absoluto. O soldado passou, sem perceber nada, e Amir soltou um suspiro de alívio. Mas seu coração ainda batia forte. A cada segundo, o peso da responsabilidade ficava mais insuportável. Ele estava levando a mulher para um lugar seguro, mas o que ele faria depois? Como poderia viver com o que a guerra exigiria dele depois disso? E então, a escolha se apresentou a ele de forma clara e brutal. O som dos carros e motos inimigos aumentava a cada momento. Eles estavam se aproximando. Amir sabia que, se ele não tomasse uma decisão rapidamente, seria cercado. Eles estavam prestes a ser encontrados, e não havia tempo para hesitar. A mulher em seus braços estava quase sem forças, e ele percebeu que, se a deixasse escapar, ela não sobreviveria.
Ela estava frágil, desorientada, e ele não podia deixá-la atrás. Ele não podia se dar ao luxo de falhar. Mas, ao mesmo tempo, Amir sabia que sua própria vida estava em jogo. Ele estava prestes a ser capturado, ou, no pior cenário, condenado. A angústia tomou conta dele enquanto olhava para a mulher, suas mãos tremendo ao segurá-la. Ele sabia que sua fuga significava colocar ambos em perigo, mas ele não poderia continuar a viver sem tentar. Não assim. Você vai ser a última coisa que eu protejo, Amir murmurou para ela, as palavras saindo com um tom de desespero. Ele sabia que não tinha mais escolhas. Ele tinha que fugir, e tinha que ser agora. Com o coração disparado, ele começou a correr, levando-a pelas ruas estreitas, contornando os cantos, evitando os pontos visíveis. Ele sabia que cada passo o aproximava de um final, mas a cada respiração, ele também se sentia mais livre. Algo dentro dele estava sendo libertado, algo que ele pensava ter perdido para sempre. As ruas se estreitavam à medida que ele avançava, até que, finalmente, ele chegou a uma pequena casa abandonada. Era o único lugar que parecia seguro, um refúgio temporário onde ele poderia esconder-se até que a tempestade passasse. Ele sabia que não duraria muito tempo. Mas, naquele momento, a sensação de ter feito a coisa certa, de ter desafiado a guerra, o envolvia como uma onda de alívio. Ele colocou a mulher no chão com cuidado, e ela respirou com dificuldade, mas ainda estava viva. Amir se ajoelhou ao seu lado, e, por um breve momento, ele olhou para o horizonte, como se estivesse buscando algum sinal de que a escolha que fizera não fora em vão. Ele sabia que seu futuro estava irremediavelmente alterado, mas, naquele instante, ele estava em paz consigo mesmo. Ele havia feito o que era certo. Mas, antes que pudesse respirar fundo, ouviu o som das motos inimigas se aproximando novamente. Não havia mais tempo. Ele precisaria lutar, ou morrer tentando. Ele olhou para a mulher, agora fraca, e, por um breve segundo, as palavras de Malik ecoaram em sua mente. Você vai se arriscar por uma desconhecida? Ele nunca soubera a resposta até agora. E, ao olhar para ela, sabia que a única coisa que importava era que ele tinha uma chance de fazer algo de bom, e ele iria lutar para que essa chance se concretizasse. A batalha estava apenas começando, e Amir não estava mais disposto a ser um espectador. Amir observou a mulher com mais atenção enquanto ela ainda se arrastava, quase sem forças. O corpo dela tremia, e a respiração era irregular, com um suspiro abafado vindo de seus lábios a cada movimento. Ele sabia que não poderia demorar muito mais. A perseguição estava ficando mais próxima, e, a cada segundo que passava, ele sentia que a rede ao seu redor se fechava. Os sons das motos inimigas ficaram mais claros, como um rugido distante que não parava de se aproximar. Amir sentiu o peso do medo, não só pela sua vida, mas pela dela também. Ele estava em território hostil e cada movimento era uma roleta russa. Eles tinham poucos minutos antes de serem encontrados. Ele olhou para a mulher e, sem saber o que fazer, tomou uma decisão que lhe cortou a respiração. A dor de fazer aquilo o consumiu, mas ele sabia que não havia outra escolha. A casa abandonada onde haviam se refugiado era pequena, um esconderijo improvisado no meio das ruínas da cidade. Não havia armamento, não havia tropas amigas. Nada além de silêncio e medo. Amir pegou a mulher nos braços, respirando fundo, tentando encontrar forças para aquilo, mas quando olhou novamente para o rosto dela, a dúvida apertou seu peito. Ela estava quase inconsciente, seus olhos sem vida, lutando para manter-se acordada. Ele a colocou gentilmente contra uma parede, de forma que ela pudesse, ao menos, descansar. Amir se afastou por um momento, sentindo o peso da escolha que se impunha. Ele não tinha mais tempo. O som das motos era cada vez mais nítido, e ele sabia que, se fosse pego, tudo seria em vão. Amir correu até a janela quebrada e espiou para fora. As motos estavam parando. Ele pôde ver figuras armadas em movimento, cercando a casa. Eles estavam tão perto que o cheiro de poeira e gasolina parecia impregnar o ar. Amir olhou para trás, os olhos fixos na mulher, tentando encontrar algum tipo de solução. Qualquer solução que o mantivesse vivo, que a mantivesse viva. Foi quando ele se deu conta de algo que o fez gelar. Não havia fuga. Não mais. A mulher não teria condições de correr.
Ela estava demasiado fraca. E se ele a deixasse ali, provavelmente não resistiria até o amanhecer. Mas se ele ficasse, as chances de ambos escaparem eram mínimas. O que ele faria agora? Então, algo dentro dele se partiu. A resposta surgiu, crua e cruel, na forma de um sacrifício. Ele sabia que se enfrentasse os soldados agora, ele não teria chance. Mas poderia atrasá-los, comprar tempo, dar à mulher a oportunidade de escapar. Talvez ela tivesse uma chance. Uma chance que ele já não tinha. Amir olhou para a mulher pela última vez, os olhos cheios de dor, mas também de uma determinação silenciosa. Ele não poderia mais ser o homem que hesitava, o homem que se perdia nos seus próprios erros. Ele tinha cometido muitos erros ao longo da sua vida, mas talvez agora ele pudesse corrigir algo. Talvez fosse tarde demais para ele, mas não para ela. Ele retirou a pistola que carregava com ele, a arma fria e pesada em suas mãos, e a observou por um longo momento. Era sua última oportunidade de fazer algo certo. Não haveria volta. Ele foi até a porta da casa, escutando sons de passos pesados se aproximando. Os inimigos estavam bem perto. Ele sabia que, assim que a porta se abrisse, tudo terminaria rapidamente. Mas ele não podia se dar ao luxo de pensar nisso agora. Ele respirou fundo, engolindo a dor da perda iminente. Seu sacrifício seria para ela, para dar-lhe uma chance de vida, de liberdade. Com a mão firme no trinco da porta, ele olhou mais uma vez para a mulher, que estava quase apagada. Ele sabia que ela não poderia ouvir suas palavras, mas ele sussurrou a si mesmo, com a esperança de que ela sentisse em algum lugar profundo: não desista. Por favor, viva. E com isso, ele abriu a porta. O barulho das motos já era ensurdecedor, e os soldados inimigos estavam à porta, os passos apressados. Amir não hesitou mais. Ele avançou para fora, sacando a pistola, e disparou para o alto, tentando distrair os inimigos e fazer com que se espalhassem. O som das explosões e tiros tomou conta do ambiente, uma cacofonia de destruição. Eles estavam chegando. Amir disparou mais uma vez, criando uma linha de fogo que forçaria os inimigos a se afastarem por um momento. Ele sabia que isso não seria o suficiente para pará-los. Eles eram muitos, e ele estava sozinho. O som de um grito distante se fez ouvir, vindo de dentro da casa, e Amir soube que a mulher havia começado a se mover, talvez se levantando, talvez tentando escapar. Ele não podia olhar para trás agora, não podia se dar ao luxo de falhar. Ele continuou a atirar, criando espaço entre ele e os inimigos, enquanto corria para a rua. Ele sabia que estava se sacrificando, sabia que não havia mais saída. Mas havia algo nele, algo que ele pensava ter perdido, algo que ele havia esquecido na batalha, na guerra. A humanidade. Ele disparou uma última vez. O som do tiro se fundiu ao barulho das motos, e no instante seguinte, tudo ficou em silêncio. Ele estava caído no chão, a respiração difícil, o corpo ferido, mas com uma sensação de paz que ele jamais pensou que teria. Ele havia feito o que podia. O resto não dependia dele. O vento soprava forte pelas ruas desertas, levando consigo a poeira e as lembranças da batalha que acabará de terminar. Amir estava deitado no chão frio, a dor pulsando em seu corpo. Cada respiração que ele tomava parecia uma luta constante. O sangue escorria de seus ferimentos, mas ele já não sentia nada. O único som que preenchia o vazio era o eco das motos inimigas se afastando, e um pensamento desesperado se repetindo em sua mente. Ela escapou? Ele não conseguia mais manter os olhos abertos por muito tempo. O cansaço estava tomando conta dele, e as sombras à sua volta estavam se tornando cada vez mais densas. Sua visão começava a turvar, mas ele se forçou a se concentrar. Não queria morrer ali, sem saber se ela tinha sobrevivido, se ele tinha feito a coisa certa. O sacrifício teria valido a pena? A última coisa que ele lembrava antes de sair correndo para enfrentar os inimigos era o olhar da mulher, seus olhos fracos, mas ainda com a chama da sobrevivência. Ele havia colocado em movimento, tinha dado a ela uma chance. Agora, tudo o que restava era esperar. Uma brisa suave passou por sua face, e Amir deu um último suspiro, tentando lembrar-se do que ele havia perdido para sempre. Ele pensou em Malik, no peso da amizade que havia se perdido,
no que a guerra havia feito com ele, com todos. Ele pensou nas escolhas que fez, nos caminhos que tomou, na linha tênue entre o certo e o errado que sempre tentava caminhar. E então, algo aconteceu. Um som fraco, quase inaudível, se aproximou. Passos. Amir forçou os olhos a se abrirem novamente. Sua visão estava embaçada, mas ele conseguiu distinguir uma figura, uma silhueta que se aproximava. Ele não sabia se estava delirando ou se aquilo era real. Mas, à medida que a figura se aproximava mais, ele teve certeza de que não era um sonho. A mulher. Ela estava ali. Ela parecia frágil, mas, ao mesmo tempo, havia uma força em seus passos, uma resistência que ele não sabia de onde vinha. Ela havia escapado. Ela estava viva. Ela parou diante dele, sem dizer uma palavra. Seu rosto estava sujo, seus olhos ainda cansados, mas havia algo em seu olhar que transmitia uma calma profunda. Amir sentiu uma onda de alívio que quase o fez perder os sentidos. Ela estava ali. Ele tinha conseguido. Mas, ao olhar para ela com mais clareza, Amir percebeu algo estranho. Ela segurava algo em suas mãos. Um pequeno pedaço de papel, amassado e sujo. Ela o estendeu para ele sem dizer nada, os dedos trêmulos, mas determinados. Amir sentiu uma dor repentina em seu peito e, com um esforço quase sobre-humano, estendeu a mão para pegar o pedaço de papel. Ele abriu lentamente, com dificuldade, os olhos quase fechando por completo devido à dor. No papel, estavam apenas algumas palavras, escritas com letra apressada, como se tivesse sido feito às pressas, no meio do caos. Obrigado. As palavras estavam ali, simples, mas carregadas de um peso imenso. Ele não entendia de imediato, mas, à medida que as palavras se fixavam em sua mente, uma sensação de paz o invadiu. Ele sabia o que ela queria dizer, e ele sabia o que isso significava. Ele havia feito a coisa certa. Ela tinha sobrevivido. Ele não tinha sido em vão. Com um sorriso fraco, Amir tentou falar, mas a dor em sua garganta o impediu. Ele apenas olhou para ela e balançou a cabeça levemente, como se dissesse não há necessidade de agradecimentos. Ele tinha feito aquilo porque não sabia fazer outra coisa. Porque, no fundo, ele ainda acreditava que poderia mudar, que poderia fazer algo bom, mesmo no meio do caos. A mulher se ajoelhou ao lado dele, com um olhar que misturava gratidão e dor. Ela não precisava dizer mais nada. As palavras estavam no papel, e os dois sabiam o que aquilo significava. Amir fechou os olhos mais uma vez, sentindo a vida lentamente escapar dele, mas agora havia uma leveza, uma sensação de que ele finalmente havia cumprido o que devia. Ele sentia que, apesar da guerra, ele ainda tinha feito algo de bom. Ele havia dado a ela uma chance. Ela viveria. Ele sabia disso agora. Com um suspiro final, ele se permitiu descansar. As últimas palavras que ele ouviu, antes de sucumbir ao silêncio, foram as palavras dela em sua mente. Obrigado. Um agradecimento que valia mais do que qualquer outro prêmio que ele já havia recebido. Era a confirmação de que, apesar de tudo, ele ainda era capaz de fazer algo certo. E assim chegamos ao final dessa jornada intensa. Espero que você tenha se emocionado e refletido sobre os desafios, as escolhas e os sacrifícios que nossos personagens enfrentaram. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a compartilhar a narrativa com mais pessoas. E, claro, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Agora, quero saber sua opinião. O que você achou do final? Qual parte tocou mais você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Adoro saber o que vocês pensam. Até o próximo vídeo.